Bom, tá gravando aqui, então, só para ficar fácil de referenciar. Então, hoje é dia 2 de dezembro, já acabando o ano já, e a gente vai ter aqui mais uma aula sobre processo de produção, tá bom? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o uso de ferramentas manuais, tá? Mas não são aquelas ferramentas manuais que a gente viu no semestre passado lá em elementos de máquinas, não. São as ferramentas manuais que nós utilizamos numa oficina mecânica para fazer as tarefas de ajustagem e de usinagem, tá bom? A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre lima, né, e a limagem. A gente vai falar um pouquinho também sobre corte, né, com um arco de serra, o que a gente tem que observar. Podem parecer coisas muito simples, e na verdade são mesmo, mas tem alguns pontos ali que a gente tem que observar para ter uma maior produtividade, para manter por mais tempo a qualidade daquela ferramenta também, tá? Porque tem uns cupim de aço aí de vez em quando que pega a ferramenta ou a máquina e destrói ela rapidinho. Outras pessoas você vê que já consegue manter e fazer uma manutenção do equipamento para ele durar mais. Bom, isso impacta na qualidade do seu serviço também, na produtividade, na lucratividade também. E depois nós vamos falar mais algumas coisinhas sobre abertura de roscas, não no torno, mas abertura de rosca manual, tá bom? E se der tempo também, né, na sequência, se a gente não conseguir falar hoje, a gente fala na próxima aula, a gente vai falar sobre fluidos de corte, com a função, os tipos e os cuidados que tem que ter com o fluido de corte na indústria metalmecânica, tá bom? Vocês podem ver, pessoal, que o nosso conteúdo aqui não está complicado, não. O William mesmo comentou mais cedo aí que tá suave, né? Não é de se desesperar, não. Eventualmente vai ter um cálculo aqui, um outro ali, mas na maior parte do tempo que a gente está vendo aqui são técnicas de como trabalhar, né? O que pode fazer, o que não pode, conhecer uma ferramenta, conhecer uma forma de fazer uma certa atividade, né? De fato, essa seria basicamente uma matéria de laboratório, de oficina, né? Como a gente não está tendo essa oportunidade agora, né, eu estou mostrando aqui o máximo de imagens, de vídeos, de telecurso mesmo, que tem 20 anos aquele material e está bem atualizado ainda na qualidade, para que vocês possam enxergar. Então isso aqui é um cocinete, então. Isso aqui é um macho para abrir rosca. Isso aqui funciona assim assado. O pessoal é bem didático e como eles têm ali o recurso visual da ferramenta, né, fica interessante para a gente mostrar aqui também. E não vai ser diferente de hoje. Para fazer a limagem ali e a serra manual, a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu tenho uma apresentação aqui que eu já tinha aqui, eu dei uma mexida nela para a gente conversar. E no meio dela ali a gente vai pontuando algum vídeo, algumas imagens para ilustrar, tudo bem? E mais para frente a gente vai conversar também sobre essa questão de abertura de roscas, de furação, de alargadores, né? E aí eu vou inverter, vou passar alguns vídeos, depois a gente vai comentando em cima e trazendo aqui alguns detalhes. E também vocês que já estão ali no mercado de trabalho, têm alguma experiência ali naquela atividade, comenta, comigo aconteceu assim, assim, assado, eu fiz assim, assim, assado, deu certo, tal. A gente vai trocando figurinha aqui, tá bom? Então vamos lá. A apresentação, pessoal, ela tem muitos slides, mas as informações são bem espaçadas nos slides. Tem muita imagem, muita gravura e tem algum texto aqui que a gente vai lendo para delimitar o raciocínio, tá bom? Mas nada muito maçante, não. Deixa eu aqui compartilhar. Marcelo entrou aí. Boa noite, Marcelo. Beleza, estamos gravando aqui já, estamos compartilhando, vamos passar para cá. À medida que vocês quiserem fazer algum comentário do pessoal, pode ir falando, não tem problema não. A gente está aqui para trocar ideia, para desenvolver. Então vamos lá. Lima, a gente já conversou aqui há uns tempos atrás sobre essa questão das limas, né? Mas a gente falou assim de forma meio que só citando, não pegando tantos detalhes, né? E aqui a gente vai entrar aqui com um pouco mais de aprofundamento para a gente entender um pouco mais. Parece ser um negócio muito básico, muito antigo, né, arcaico, mas não. Isso aqui na oficina mecânica a gente tem lima ali e tem muita oportunidade para utilizar, tá bom? Então vamos lá. Definição. A lima é uma ferramenta de aço, carbono, que se usa para limar, tá? As limas se classificam pela sua forma, picado e tamanho.
Eu tenho aqui, ó, alguns tipos de lima pela sua forma, tá? Lima chata, né, que é essa daqui. Ela não tem aqui um formato específico, é a lima, vamos dizer assim, de uso comum, tá? Esse cabinho aqui, ó, é só um entalhe para a gente colocar aqui um cabo de madeira, tá bom? Coisa que vocês já conhecem. Lima chata, essa lima quadrada aqui, lima paralela, que ela não tem esse formato aqui na frente aqui, uma lima paralela. Lima de bordos redondos. É isso mesmo? Estou enxergando mal. Lima de bordos redondos. Lima faca, lima meia cana, lima redonda e lima triangular. Tá? Essa classificação quanto à forma aqui é justamente quanto ao formato dela mesmo. Tá? A gente pode ver aqui na frente dela aqui, ó, que tem como se fosse um corte transversal dela que a gente consegue identificar. Essa lima chata, se a gente cortar ela no meio, ela é quadradinha. Essa lima quadrada tem um perfil quadrado, então, dependendo do ângulo ali, do formato da peça que eu estou utilizando, que eu estou limando, eu vou utilizar cada uma dessas limas aqui especificamente. Aqui, essa aqui meia cana para fazer aqui vamos dizer assim, um rasgo convexo, côncavo, eu confundo o nome, um rasgo assim, né? Tipo uma meia-lua. A lima redonda, o perfil triangular dela aqui, e essa lima de bordos redondos aqui também. Para cada tipo de atividade, se é para desbaste, para um acabamento, eu vou utilizar uma lima com formato diferente. Principalmente não só pelo formato, mas pela, vamos dizer assim, a qualidade dessas ranhuras da lima. Se é mais grossa, se é mais fina, se é paralela, se é cruzada, tá? Tudo isso que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui. Então, eu classifico as limas pela forma, então eu tenho essa especificação aqui. Eu tenho aqui... Quanto aos elementos de corte dela, né, o picado, eu tenho aqui uma lima bastarda, é aquela lima mais grossa para fazer o desbaste, tá? Eu vou chamar ela de lima bastarda. Quando você fala, pega a lima bastarda, é aquela lima mais grossa, mais rústica, né, que você corta mais material com ela. Aí, pro outro lado, se eu quero dar um acabamento, eu tenho essa lima mursa. Você vai ver que o picado dela, as linhas de corte dela são bem fininhas. À medida que a gente vai trabalhando com ela, então, ela vai acumulando aquela limalha que a gente vai na atividade de limar, né? Ela vai ficando ainda com um acabamento ainda melhor com o tempo, tá bom? Não confundir com desgaste, depois que desgaste, acabou, tá? E essa intermediária, que é essa bastardinha, que é somente uma intermediária entre aquela lima grossa de desbaste e o acabamento, para não ficar uma transição muito direta, tá? Nesse caso aqui, vocês podem ver que as mesmas limas, ó, mursa, bastardinha e bastarda, as mesmas limas, eu tenho ela com um picado diferente. Eu posso ter um picado diagonal reto aqui, que não é cruzado, e um picado cruzado também, tá? Isso aqui vai influenciar no meu sentido que eu posso limar. Bom, essa aqui, por ser um picado cruzado, eu consigo fazer uma limada tanto da direita, diagonal, né? Tanto da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Nessa aqui, que o sentido das linhas de corte é único, eu só tenho um sentido de trabalho. Aí eu vou ter que verificar lá, enquanto eu estiver trabalhando, aonde que ele está cortando para mim trabalhar daquele jeito. Porque se eu fizer do contrário, eu só estou deslizando a lima em cima da peça lá. Bom? As limas podem ser de picado simples ou cruzado, que é o que a gente está mostrando aqui. A classificação delas quanto à forma, que é o que a gente mostrou aqui nesse desenho, pode ser traduzido nesse quadro aqui. Quanto à forma, elas podem ser planas, quadradas, redondas, meias canas, triangular ou lima faca, que é o que a gente mostrou aqui. As mesmas que a gente mostrou aqui estão traduzidas aqui. E essas planas ainda se dividem entre chata e paralela. E aqui, né, eu tenho aqui as aplicações. Rapidinho. Para as planas, eu tenho limado em superfícies planas, superfícies internas planas em ângulo reto ou obtuso. Tá? Para as quadradas, superfícies planas em ângulo reto. Deixa eu ver se eu consigo desenhar alguma coisa aqui. Caneta. Superfícies planas em ângulo reto. É como se tivesse aqui, ó, tem uma superfície baixa com ângulo reto. Eu vou chegar com essa lima quadrada
e eu posso limar esse cantinho aqui para fazer esse acabamento certinho do canto. Redonda, superfícies côncavas, né? Óbvio, eu tenho aqui uma superfície assim, eu não vou usar uma lima quadrada para trabalhar aqui dentro, né? Eu vou usar uma lima redondinha, porque aí eu vou limando ela internamente aqui e vou trabalhando com essa superfície. Mesma coisa da lima meia cana, né? Se eu tenho essa superfície assim, mais ou menos, eu posso pegar aquela lima meia cana, nossa, difícil de desenhar com mouse, né? E vou trabalhando internamente aqui com essa lima meia cana, fazendo acompanhamento aqui da superfície côncava. Ô, John, pode falar. Qual que é o material da lima? Ela é de aço carbono. Ah, tá. Bom, obviamente que é um aço carbono mais resistente, mas ele tem um tratamento superficial para ele ter um pouco mais de dureza, mas ele não chega a ser um aço ferramenta feito aqueles bits que a gente utiliza no torno, na fresa, na plana. Bom, é aço carbono, obviamente que é um aço carbono melhorado, com mais resistência, porque ele tem que riscar a própria peça, né? Mas ele não chega a ser um aço rápido, não. Lima triangular, superfícies em ângulo agudo menor que 60 graus. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, por alguma razão, um rasgo assim, ou se não, um negócio aqui, ó, aquele rasgo de rabo de andorinha. Para fazer, se eu precisar limar isso aqui, ó, internamente, né, é mais indicado eu usar uma lima triangular, porque aí ela vai conseguir penetrar aqui nessa saliência e eu consigo fazer a limada lá. Tá bom? E essa lima faca, superfície em ângulo agudo menor que 60. Se eu tiver uma reentrância mais fina, qualquer coisa, e eu precisar fazer aqui uma limada desse jeito, eu entro com essa lima faca e vou limar essa superfície aqui, vou limar essa superfície lateral e também o fundo, onde a lima vai bater. Bom? Ok. Mais aqui para frente tem uma ilustração que vai traduzir em outra ilustração esse quadro aqui. Classificação quanto ao picado. Quanto à inclinação desse picado, ele pode ser simples, que é o que eu mostrei aqui para vocês, nesse caso aqui, ou ele pode ser cruzado, ou duplo, que é esse caso que eu mostrei aqui para vocês aqui, ó. Certo? Eu posso utilizar essas limas, materiais metálicos não ferrosos, alumínio, chumbo e materiais metálicos ferrosos. Isso aqui ficou meio que chovendo no molhado, né? Porque aí pegou aqui, ó, materiais metálicos não ferrosos e ferrosos. Então, qualquer metal eu vou trabalhar com lima, né? Independente do sentido do picado aqui, eu vou trabalhar nos materiais metálicos, tá? Se eu for trabalhar com madeira, eu não vou utilizar aquela lima, uma lima. A lima para madeira, se eu não me engano, ela chama grosa, né? Alguma coisa assim, né? Para marcenaria, alguma coisa lá. Tem a própria ferramenta semelhante, uma lima mais utilizada para madeira. Bom? E, obviamente, que eu não vou usar lima para limar nylon, algum outro material polimérico, né? Não justifica. Bom? Quanto ao número de dentes por centímetro. Isso aqui, ó, é aquela questão das limas para fazer desbaste e lima para fazer acabamento. Tá? Obviamente, as bastardas, que é aquela lima mais grossa, ela tem menos dentes, ou seja, ela é mais grossa, mais rústica. E as mursas, que são as mais fininhas, ela vai ter mais dentes para fazer acabamento lá. Tá? Desbaste grosso, a bastardinha, que é intermediária, né? Desbaste médio, e as mursas vai fazer o acabamento ali daquela superfície que a gente está limando. Bom? E os tamanhos é o seguinte, eu tenho tamanhos, esse comprimento aqui da lima, significa aqui a extensão de trabalho que eu posso utilizar na lima aqui, desprezando esse cabo, né? Qual que é, vamos dizer, a amplitude que eu posso trabalhar? De 100, 150, 200, 250 até 300 milímetros, variável com a dimensão da superfície a ser limada. Obviamente, se eu tiver, por exemplo, aqui uma pecinha, um bloquinho aqui para limar, né, eu tenho que ter uma lima adequada para fazer essa limagem dele aqui. Né? Se a minha peça ela for mais extensa, eu tiver uma lima pequenininha, os golpes que eu vou dando aqui com a lima aqui não são suficientes para fazer a limagem dessa superfície. Então, eu vou precisar de uma lima um pouco mais comprida. Obviamente que dependendo da peça aqui, nenhuma lima vai servir. Aí eu já vou passar para outros tipos de ferramenta. A gente está estudando aqui ferramentas manuais.
Se uma lima já não é suficiente para fazer aquela atividade, aí eu vou ter que me virar, encontrar uma fresa, uma plana para fazer qualquer coisa lá. Bom? Beleza. Isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó, picado simples, só de um lado, ok? Essa aqui é a bastarda, a bastardinha e a mursa. Vocês podem ver que ela vai afinando aqui, ela vai tendo maior quantidade de dentes por polegada e acaba que quanto mais fininho, melhor o acabamento que a gente vai precisar. Aqui vocês podem ver uma imagem. Essa aqui é uma bastarda, ou seja, uma lima mais grossa, com o picado cruzado, picado duplo. Vocês podem ver também que a lateral da lima, ela também tem os dentes do picado, né? Que é o que eu mostrei aqui para vocês, aqui nesse desenho aqui mais ou menos. Para essa lima quadrada, eu consigo fazer aqui a limada desse cantinho vivo aqui. Para uma lima normal, vamos dizer aqui, ó, vamos dizer que eu tenho aqui uma peça desse jeito. Eu preciso fazer a limagem dessa superfície aqui, que eu tenho que diminuir essa espessura aqui em alguns décimos de milímetro. Eu não tenho fresa nem nada. Eu vou utilizando aqui a lima, vou limando essa superfície. Quando chega aqui, ó, nesse cantinho, a minha lima, ela está posicionada desse jeito. Nesse sentido aqui que eu vou limando, né, empurrando a minha lima aqui, eu vou, com a lateral dela, eu vou comendo aqui essa parede aqui também na parte de baixo. Isso me leva a ter um certo cuidado também, porque se eu chego aqui e eu vou batendo isso aqui sem nenhum critério, de repente eu tenho uma barriga aqui para dentro aqui. Ok? Limagem é habilidade manual, pessoal, é quase um artesanato mesmo. Aqui é aquele cabo de madeira que eu falei para vocês, né? A lima, ela tem aqui uma pecinha, o acabamento dela em metálico aqui é só um inserto para a gente colocar um cabo de madeira aqui depois. Esse cabo é ergonômico para caber aqui na palma da mão da gente, né? Porque a gente tem que ter o controle da atividade, né? E os diferentes tipos de lima aqui também. Eu posso ter outros tipos de limas especiais que eu vou utilizar para fazer diversos outros tipos de operação ali na oficina, tá? Eu tenho aqui essas limas com os perfis diferentes, né, dependendo da atividade. Essas daqui especificamente, elas são meio que intercambiáveis para utilizar naquelas mini retíficas. Quase como se fosse uma caneta que eu tenho, né, que eu vou trocando aquela ponta e vou trocando essas pontas aí que vocês estão vendo na tela e vou substituindo de acordo com o que eu precisar fazer com aquela mini retífica ali. Vamos dizer que eu tenho uma peça pequena, eu preciso de um acabamento assim mais cuidadoso, num cantinho vivo ali, né, num rasgo, num furo, qualquer coisa, né, eu utilizo essa mini retífica para fazer esse acabamento aí. Bom, então essas pecinhas aí que vocês estão vendo, elas são intercambiáveis para utilizar numa mini retífica. Elas utilizam o mesmo princípio de uma lima também. Vocês podem ver que ela tem um picado delas aqui, né? Elas vão ficar girando em alta rotação para que eu consiga fazer o acabamento que eu precisar. Vai? Ok. Nesse desenho aqui está aquela questão que eu mostrei para vocês. Ó. Eu posso utilizar aquela lima meia cana para trabalhar com essas regiões côncavas. Se eu for utilizar uma lima plana... Ô, Jonathan. Pode falar. Tô te cortando um cadinho. Aquela que tem, que é tipo umas pedrinhas, aquela que material que é aquilo? Meio que umas pedrinhas? Você já viu? Que tem umas, tipo essa sua aí que você mostrou, só que o material dela é diferente, não é dessa aí de ferro. Essas aqui? É tipo essa aí, só que ela é tipo uma pedrinha. Essa aí, no caso, é tipo de ferro. Assim, não é? Hã? O material é de pedra, não é uma pedra. Tipo um material de pedra, né? Já viu dela, Rafael? Tipo do esmeril, Igor? Já. Cara, Tipo eu vou ficar devendo. Depois você me arruma umas imagens aí, manda pra gente lá no grupo do WhatsApp. É as limas de pedra. Então, é umas rosas. Ela é de pedra. Às vezes vai ser um material abrasivo, não, cerâmica não pode ser, não. Você consegue umas fotos pra gente no Google e mandar para nós pra gente conhecer também? Tem, vou ver se eu acho que eu vou mandar lá no grupo. Manda lá para nós lá que a gente fica conhecendo também. É tipo uma pedra meio porosa, não é? Um negócio assim, esquisito. Gente, é feriado de alguma coisa hoje? Ué, Não, eu acho que o Galo ganhou.
Ganhou? Não, então meu pai já tá... Ganhou não, perdeu 2-0. Porque começou um foguetão aqui na cidade, parecendo Nossa Senhora Aparecida, ué. Ué, aqui também. Aqui em Campeonato também. 3-2. Ah, o Galo, então. Ah, o Galo tá jogando na quinta, pô? Parece que ele tá vencendo alguma coisa. Eu não sei de futebol. Campeão brasileiro, então. Parabéns pro Galo. Eu sou cruzeirense, mas tem que torcer o Galo. Meu pai tá 200 anos depois. Não, eu fui cruzeirense em 2003, 2013, 2000 cacetado, ganhei um tanto de coisa. Agora que nós tá no ostracismo, tem que ser cruzeirense também. Ué. Tá certo, também sou. Fazer o quê? Vamos continuar aqui então, pessoal. Deixa os galenses aí. Ó, então, nessa imagem aqui, ó, para você ver, eu estou usando aqui uma lima meia cana para fazer o acabamento dessa superfície aqui. Ó. Se eu for utilizar uma lima plana para mexer aqui, eu vou destruir essa superfície aqui. Né? Para cada tipo de entalhe, eu tenho a opção de utilizar uma lima diferente para acompanhar a superfície do meu material. Aqui, aquele rabo de andorinha que eu mostrei para vocês, ó, tá fazendo o acabamento ali. Aquela lima faca fazendo, aquela lima redonda fazendo o acabamento disso aqui. Eu utilizo a lima, pessoal, não só para fazer acabamento superficial, né? Mas não só para fazer o desbaste, mas também acabamento superficial. Vamos dizer que eu tenho uma medida ali que, por exemplo, vamos dizer que eu tenho, novamente, aquele bloquinho lá, né? Tem essa peça aqui, aí essa altura aqui, ó, vamos dizer que ela está passando um pouquinho, né? Eu tenho que tirar aqui 1 décimo, 2 décimos, alguma coisa aqui dessa altura aqui. Então, eu vou pegar aquela lima e vou dar uma limada nisso daqui para fazer um ajuste. Na profissão de ajustador mecânico, né, a gente utiliza muito das coisas para fazer um ajuste, porque às vezes o cara fabricou essa peça aqui, mas vocês lembram que existe uma tolerância dimensional para as peças? Né? Às vezes, onde essa peça vai ficar encaixada, ela não ficou bem posicionada. Então, eu vou ter que fazer um ajuste nisso aqui. Né? Eu vou ter que diminuir aqui uma espessura. Então, uma lima é bem utilizada em questão de manutenção. Tá? É rústica, mas lima, fita isolante e WD-40 sempre tem espaço para a gente utilizar. Tá bom? Alguém mandou uma mensagem aí por texto? Alguém lê aí para mim? Eu tenho que trocar de tela. O Igor mandou a foto dos negócios lá no grupo, você viu? Deixa eu ver aqui. Ô, Igor, isso aí, ó, essas pecinhas, elas utilizam a mesma ferramenta de mini retífica. Tipo, é como se fosse um rebolo para fazer retífica. Retífica, a gente utiliza na mini retífica, né? Eu posso utilizar tanto aquelas limas com aquelas pontas lá, ou para fazer um acabamento bem mais fino ainda, eu utilizo essas pontas aí, essas ponteiras. Ok? Beleza. É quase como se fosse um rebolo mesmo para fazer retífica. Então, beleza, vamos continuar aqui. Esses atleticanos, eu vou te contar, solta uma caixa de foguete, os cachorros ficam tudo doidos. Bom, aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês o passo a passo para fazer a atividade de limagem, tá bom? Então, vamos lá. Limar uma superfície plana é a operação realizada com a finalidade de se obter um plano com um grau de precisão determinado. O ajustador executa essa operação frequentemente na reparação de máquinas e ajustes diversos. Tá? Processo de execução. Coisa muito importante, pessoal, é o seguinte. Primeiramente, a sua peça tem que estar bem travada. Tá? Então, você vai trabalhar lá na oficina, você tem que ter lá uma bancada com uma morsa para você travar aquilo lá, né? Com os mordentes, você trava a peça lá, porque ela não pode ficar balangando enquanto você está mexendo com a lima em cima. Tá? E, obviamente, ela tem que estar nivelada, tá? Porque a gente tem que ter essa coordenação motora aqui com as mãos para conseguir fazer essa atividade aqui, mantendo a lima nivelada enquanto ela está avançando. Eventualmente, se você, durante o processo de limagem, você não consegue manter essa coordenação motora com as duas mãos niveladas, o que vai acontecer? Vamos dizer que, enquanto você está empurrando a lima, e acontece bastante, a sua mão esquerda, que está à frente, ela vai e joga a ponta da lima um pouquinho para baixo.
que acontece? Quando isso acontece, vamos dizer aqui que eu estou vendo aqui, esse mesmo bloquinho de lateralmente. A lima está passando aqui, ó. Só que no final, a ponta dela desceu um pouquinho. Ou seja, ela ficou assim. Com isso, aquela superfície que é para ficar plana, ela começa a ficar abaulada aqui na ponta. E a mesma coisa acontece quando a sua mão direita também, no início do movimento, ela está fazendo com que a lima fique meio que inclinada assim, ó. Dessa forma, o início aqui da peça também tende a ficar assim. Então, não é difícil o cara que vai fazer uma limagem ali, que ele não tem tanta habilidade, que a peça dele fica, em vez de ficar plana, ela fica assim com um perfil mais apaulado, com as extremidades mais arredondadas. Tá errado, tá? A gente tem que ter esse controle manual, né, para a gente conseguir ter essa coordenação motora, para conseguir fazer um movimento, mantendo ali a linearidade dele, para que ele não tenha essa variação de inclinação da lima, para não obter esse perfil arredondado das extremidades aí. Bom, primeiro passo, prenda a peça, conservando a superfície slimada na posição horizontal e acima do mordente da morsa. Tá aqui a morsinha, né? A gente tem que colocar a lima aqui um pouquinho para cima ali do mordente dela, porque obviamente eu quero limar a peça. Se eu deixar aqui nivelado com o mordente, eu vou começar a estragar o próprio mordente. Vai? Antes de prender a peça, verifique se a morsa está na altura recomendada. Se necessário, procure um outro local de trabalho ou use estrado. E, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a forma correta da gente trabalhar com a lima para ter uma ergonomia adequada, para a gente não ter problema de coluna, dor na coluna, porque a gente vai ficar fazendo um movimento repetitivo aqui N vezes, é o seguinte: você chega ali na frente da morsa, tá? Você fica do lado da morsa ali, coloca a sua mão no queixo aqui, tá? E leva o seu cotovelo na morsa, sem levantar ou abaixar o corpo, na sua posição normal. Coloca a mão no queixo e leva o cotovelo aqui, ó. Leva o cotovelo em cima da morsa, tá? A morsa tem que ficar exatamente na altura da ponta do cotovelo. Se a morsa estiver muito acima, se você tiver uma estatura um pouco mais baixa, ou a bancada está mais alta, a morsa ficou mais acima. Aí você vai e coloca um estrado aqui embaixo para você trabalhar em cima. Bom? Se você for um cara mais alto e a bancada for mais baixa, dá seus pulos. Faz um suporte para colocar essa morsa mais para cima, né? Corta os pés da bancada, não, cortar não, tem que ficar mais baixo. Né? Eleva alguma coisa aqui para você conseguir trabalhar para ficar nessa posição. Mão no queixo, ponta do cotovelo em cima da morsa, para a gente ter ergonomia. Bom? Vocês vão ver que o caboclo, quando ele não está adaptado para limar aqui, no final do dia está todo moído já. Os mordentes da morsa devem estar cobertos com material mais macio do que a peça, para protegê-lo em suas faces acabadas. O que ele quer dizer? Deixa eu tentar desenhar alguma coisinha aqui, ó. Os dois mordentes. Tem a pontinha aqui metálica. Aí ele fecha assim. Mais ou menos assim. Finge que esses aqui são os dois mordentes dessa morsa aqui. Deu um zoom aqui, a gente está enxergando aqui. Se eu for trabalhar, colocar aqui a minha peça aqui já no meio e apertar, corre o risco dos mordentes da morsa, que obviamente é um material bem mais duro do que a maioria das peças, danificar a própria peça. Vai marcar a própria peça, porque eu tenho que prender isso aqui com uma certa força para que a peça não se desloque. Tá? E além disso, tem aquela questão que eu falei, né? Se eu não coloco a minha peça numa altura suficiente aqui, quando eu passar a minha lima aqui por cima, não é difícil eu pegar com a própria lima, danificar as extremidades aqui da morsa. Aí o que eu faço aqui então? Espera aí. O que eu faço aqui então? A gente sair do negócio aqui. Tem como apagar? Tem não. O que eu faço? Eu coloco aqui, ó, um material mais macio do que a peça para proteger as faces acabadas. Né? Para não danificar essas peças, eu vou colocar aqui uma espécie de cantoneira de cobre ou de bronze.
É uma chapa. Vocês vão pegar uma chapinha, uma chapa retangular, aí vocês vão dobrar ela aqui no meio, aí ela vai ficar assim, não vai? Vai ficar quase como se fosse uma cantoneira. Aí eu vou e coloco aqui, ó, para proteger a morsa. Se a lima, eu passar a lima aqui, ela vai danificar esse material mais macio, que é de cobre ou de bronze, qualquer coisa, tá? E ainda o seguinte, eu posso apertar à vontade, que eu não vou estampar a superfície da minha peça acabada com o perfil da própria morsa. Né? Eu estou protegendo aqui a minha peça com esse material mais macio entre a peça e a morsa. Tá? Toma esses cuidados aí para vocês não danificar, porque depois que já está pronta a superfície, você coloca lá, aperta e de repente quando você tira, está lá estampado lá o perfil da morsa lá em cima da sua peça. Agora? Lá. O segundo passo é limar a superfície. Verifique se o cabo da lima está preso para evitar acidentes. A posição que você tem que fazer é essa aqui, ó. Isso aqui está para uma pessoa destra, tá? Se você for destro, você coloca o seu pé esquerdo à frente, o pé direito atrás, mais ou menos nesse ângulo. Por quê? Porque aí você vai colocar a sua mão esquerda na frente da lima e a sua mão direita, você está prendendo ela aqui no cabo. É como se fosse isso aqui mais ou menos. Que é o cabo da lanterna, aqui é o cabo da lima. Você vai pegar aqui, ó, e fechar. Tá? O apoio você consegue aqui pela palma da mão fechando. Que aí você consegue ali, ó, com a mão esquerda à frente, você vai fazendo aquele movimento, né? E não tem ali um desgaste ali da sua mão. Você não precisa ficar apertando muito os dedos, porque você está empurrando com a superfície aqui da mão. Bom? Obviamente, se você for canhoto, aí você vai e inverte aqui a posição. Dá uma espelhada nisso daqui que você vai para você se posicionar. Segure a lima conforme a figura 1. Cadê a figura 1? Ficou faltando a figura 1 aqui. Segure a lima conforme... Apoie a lima sobre a peça, observando a posição dos pés, que é essa aqui. Inicie a posição com o movimento para frente, pressionando a lima sobre a peça. Então, a mão direita empurra e abaixa, né? Você tem que fazer esse movimento contínuo ali. Ela vai para frente e mantém a pressão sobre a peça. E a mão esquerda também. Ela vai para frente e mantém a pressão sobre a peça ali também. De forma que eu tenho aquele movimento contínuo e horizontal. Ela não pode ficar assim, e nem assim, né? E nem assim para baixo. Tem que ficar reto ali. No retorno, a lima deve correr livremente sobre a peça. É que nem uma serra de corte, essa serra manual, tá? O sentido de corte é só no avanço. Tá? Aquele picado da lima, ele não corta na volta. Se você fizer força para pressionar a lima sobre a peça na volta, você está desgastando aqueles dentes ali mais rápido. Tá? Então, você corta indo e volta suave por cima da peça. E vai voltando. Bom? Observações. O limado pode ser transversal ou oblíquo, né? Que é figura 5 e 6, que é esse caso aqui, ó, transversal, reto, ou oblíquo, que eu vou limando na diagonal aqui da peça aqui, tá? Percebam que eu estou utilizando uma lima de picado duplo, de picado cruzado, que aí eu posso limar tanto de um jeito como de outro. Se a minha lima ela é de picado simples, eu só consigo fazer esse transversal num sentido só. Bom? Não, deixa eu me explicar melhor. Você consegue fazer dos dois. Mas se você for fazer essa atividade para frente, só para frente, ok. Agora, se você for fazer aquela atividade que você vai estar dando tipo uma arrastada lateralmente assim, ó, né, você tem que utilizar uma lima de picado cruzado. A lima deve ser usada em todo o seu comprimento. Isso aqui é a mesma coisa que um rebolo de retífica ou do esmeril, né? Quando a gente está utilizando, a gente não pode concentrar a peça que está sendo lá esmerilada só no meio do rebolo, não, porque você vai desgastar e você vai danificar o perfil daquele rebolo. Da mesma forma, você tem que utilizar a lima na sua totalidade. Para quê? Para que ela se desgaste como um todo e você aproveite melhor aquela ferramenta até ela acabar. Ritmo do limado deve ser de 60 golpes por minuto, aproximadamente. Então, uma vez por segundo você está trabalhando ali. É uma frequência adequada para você estar trabalhando e não se desgastar. O movimento de lima deve ser dado somente com os braços. Por que ele está escrevendo isso?
às vezes, o cara ele fica tentando empurrar a lima com o corpo, aí ele fica parecendo aquele remador de barco a remo, que ele fica lá desse jeito assim, ó, tentando empurrar a lima com o peito. Não tem necessidade daquilo. Aquilo lá, inclusive, prejudica na qualidade do trabalho, porque você não tem controle com os braços para fazer aquela limada na horizontal. Então, posiciona os pés, né, e coloca lá a lima, a morsa na posição correta, posiciona os pés e vai trabalhando só com os braços. Tá? Mantenha esse ritmo ali de uma limada por segundo, que vai ser sucesso. A limpeza da lima se faz com a escova. Você vai pegar uma escova de aço, depois que você terminar, você vai passar essa escova de aço as cerdas na própria lima. Tá? Para quê? Você está usinando isso aqui. É uma usinagem manual, mas é uma usinagem. Você está comendo o metal da superfície da peça. Ele vai soltando cavacos pequenos, mas vai soltando cavaco. E não é difícil alguns desses cavacos ficarem presos entre o picado da lima. Se você percebeu, não removeu aquilo lá, você vai ver que aquele cavaco preso, ele começa a riscar naquela superfície que você acabou de limar e vai danificando. Então, o seu acabamento vai ficando ruim. Então, você está trabalhando lá. Verificou que ficou um cavaco preso lá, que a sua superfície não está ficando bacana, pega lá a escova de aço, dá uma limpada lá para deixar a lima em condições. E, obviamente, final do turno de serviço, você vai guardar as ferramentas, você já vai e guarda as limpas, né? Limpa a lima lá, passa a escova lá para guardar direitinho. Bom, escova de aço é indispensável, né? A escova de aço, coloca mais essa aí no kit básico. WD-40 e desengripante, que é o WD-40, e escova de aço. Você vai precisar. Toda hora. Terceiro passo, verificação da planicidade da superfície. Beleza, você trabalhou, você limou, vamos ver se está plano, se ficou um serviço bem feito então, o que você vai fazer? Vamos dizer que você acabou de limar essa superfície aqui, esse bloco aqui dessa mesa embaixo, tá? Você vai pegar um gabarito, o que é esse gabarito? É uma peça, é uma barrinha que você tem certeza que tem uma superfície plana, que não está empenada nem nada, né? E você vai posicionar, ó, vou posicionar aqui na transversal, né? E vou olhar contra a luz. E vou ver aqui embaixo, aqui, ó, se tem alguma passagem de luz. Né? Se não tiver nada, quer dizer que nesse sentido aqui, beleza, está plano. Ah, mas pode estar plano inclinado. Mas ele está plano. Né? Eu fiz o limado, só que em vez de horizontal, ele ficou um pouco inclinado, mas ainda está planinho. Por isso que eu vou pegar e vou verificar também nos outros sentidos. Vou verificar nesse sentido, vou verificar na diagonal, vou verificar nessa diagonal aqui também, aqui e aqui. Vou bater o gabarito aqui em cima da minha peça para verificar. Beleza, fiz um bom serviço, tá beleza, tá aprovado. Tá? Durante a verificação, o contato da régua deve ser suave e estático, sem deslizar o fio retificado sobre a superfície. Na verificação da planicidade da superfície, utilizamos a régua de controle, um gabarito. Trata-se de um instrumento confeccionado em aço ou em ferro fundido e que exige têmpera. Todas são retificadas para que possam atuar com precisão e rigor. Por que tem que ter esse cuidado? Porque é um gabarito, é um instrumento em tese de medição. À medida que você vai pegando essa peça aqui, esse gabarito com o tempo e vai batendo aqui nas peças, se eu não tiver um tratamento de superfície para deixar em condições, só de bater isso aqui com o tempo ele vai se desgastando, né? Eu vou deslizando ali sobre a minha peça e vai se desgastando. Então eu preciso ter ali uma garantia nesse gabarito. Então por isso que ele é adquirido, aferido e com essas qualidades de metal. Gente, aborrecimento esse foguetório, é doido. Mas tem que comemorar mesmo, uma vez a cada 200 anos, tá isso mesmo. Vamos lá. Ó, limada de superfície plana. A régua de controle mais simples apresenta a seção retangular, figura 9. Aqui, aquela reguinha que eu mostrei para vocês. As arestas são vivas, as faces são rigorosamente planas, conforme o tamanho e sua aplicação são utilizadas de diferentes formas. As réguas biseladas, 10, 11 e 12, que são essas aqui, são as de uso mais frequentes. Bom? Também podemos verificar se a superfície está plana colocando-se sobre a mesa de traçagem e controle, desempenho. O que é isso aqui?
Se eu tenho aqui uma mesa de traçagem aqui, que eu tenho certeza que ela é aferida e totalmente plana, eu posso colocar aqui aquela tinta azul para traçagem, que a gente já comentou aqui uma vez, né? Aí eu vou pegar a peça e vou meio que dar uma estampada aqui em cima. Se a peça ficar balangando de alguma forma à medida que eu coloco lá, e se eu coloquei lá, depois que eu tirei, eu vi lá que ela não ficou totalmente carimbada, quer dizer que ela não está plana, né? Para validar aquela limagem bacana, eu tenho que bater lá como se fosse um carimbo. Quando eu tirar, ela vai estar toda preenchida ali, né, uniformemente pintada. Bom, só uma verificação. Limar material fino. Essa operação se faz em metais de pouca espessura e de laminados finos, até 4 milímetros. Tá? Chapas finas, até 4 milímetros. Na verdade, a definição de chapa fina é abaixo de 2, se eu não me engano. Né? Porque 1,16 já é chapa grossa. Se eu não me engano, posso estar falando bobagem aqui. Mas só para essa definição aqui, laminados finos até 4 milímetros. Diferencia-se das outras operações de limar pela necessidade de ter que fixar o material por meios auxiliares, tá? Como calços de madeira, cantoneira, grampos e pregos. Aplica-se na usinagem de gabaritos, lâminas para ajuste e outros. Nesta operação apresentam-se 2 casos, um quando se limam bordas e outros quando se limam faces. Bom? Aí está aqui o processo de execução para fazer essa limagem de material mais fino, de chapas mais finas, é o seguinte. Primeiro, faz a traçagem. Você coloca aqui na morsa e você vai fazer uma traçagem para verificar até onde você tem que limar. Tá? Então, o segundo passo, prenda a peça de modo a evitar vibrações ao limar, figuras 1 e 2. Vocês podem ver que aqui eu tenho uma pecinha de madeira que eu vou limar. Na morsa, eu já tenho a proteção aqui de um material mais macio para não danificar a peça. Bom? Desculpa, pessoal, dá uma perdida aqui. Os cachorros estão ficando doidos, eles estão querendo derrubar a porta ali, mas vai passar. Beleza, então. Prenda a peça, está aqui. Uma coisa importante, tá, pessoal? Você não pode deixar como é um material muito esbelto, muito fino, delgado, você não pode deixar ele muito para cima do seu ponto de aperto, que nem esse caso aqui, ó. Tá? Se você colocar essa chapinha muito para cima aqui, ó, quando você for passar a lima em cima, ela meio que vai ter um momento maior e vai vibrar bastante. Então, você vai fazer, baixa isso aqui o máximo possível para ficar mais junto aqui do seu mordente. Tá bom? Figura 1, peça presa com calço de madeira, tá lá, e peça presa com cantoneira está aqui. Terceiro passo, lime de modo a evitar vibrações, que é o que eu falei para vocês. Então, baixa isso aqui um pouco mais, para não ter problema de vibração com essa chapa fina aqui. A lima é deslocada na posição oblíqua em relação à peça. Se você colocar isso aqui em 90 graus com a peça, ela tende a vibrar mais. Se você vai limar isso aqui na diagonal, beleza, ela vibra menos. Tá? Para eliminar vibrações que se apresentam no limar, coloque a lima segundo a figura 3, que é isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Mais baixo possível em relação ao seu mordente, ao seu calço, para que você não consiga muito espaço aqui para vibração. Quarto passo, verifique a superfície limada com a régua, que é aquela verificação com gabarito. Depois que você fez, procure os seus gabaritos lá para verificar. Tá legal, ficou bem feito o serviço. Se você precisar limar, por exemplo, uma superfície aqui na horizontal, por exemplo, que nem esse caso aqui, ó, lembra de colocar, além dos mordentes, proteção para os mordentes, colocar aqui um calço de madeira embaixo. Porque se você for prender só pela lateral da peça, você também não vai ter muito apoio. Então, coloca um mordente, um calço de madeira aqui embaixo, para que você tenha aqui uma base para você apertar isso aqui direitinho. Obviamente que você está apertando mais a peça, por isso o mordente tem que ser um pouquinho menor do que a largura da peça. Né? Mas à medida que você aperta, o mordente aperta o calço também e você tem uma base para essa peça que não fica sambando aqui depois. Bom? Aqui é a escova de aço que a gente comentou, né, para fazer a limpeza. E aqui está o rapaz trabalhando. Nesse caso aqui, ó, por ser uma peça um pouco mais longa, o mais recomendável é que a gente abaixe isso aqui o máximo possível.
Obviamente que uma peça mais comprida, ele precisa limar essa superfície aqui, a peça está batendo aqui no fundo da morsa, por isso que você não consegue abaixar isso aqui um pouco mais. Mas tenta abaixar isso aqui um pouco mais para que eu tenha menos altura aqui da superfície a ser limada para o mordente, né? Mesmo uma peça grossa dessa, nessa altura, ela tende a vibrar um pouco aqui quando eu vou fazendo o movimento de limado. Ok? Agora, pessoal, vou passar alguns videozinhos aqui para vocês. São 3 vídeos. Esses 2 aqui são um pouquinho mais breves e esse daqui é uma aulinha do telecurso. Tá? Deixa eu ver como está no nosso tempo. Tá tranquilo, dá para passar os 3. Né? Esse aqui deve ter uns 3, 4 minutinhos. Esse aqui é naquele tempo das aulinhas, né? Que vai... Vou entrar com mais profundidade no que a gente conversou aqui e pegar mais informações também. Bom? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, pessoal, quando você faz um curso no Senai, a sua primeira tarefa é fazer um bloquinho desse. Você tem que pegar um bloquinho lá e você vai limando as superfícies até chegar na medida nas 6 superfícies que você tem que fazer.
Você vai limando, você fica aqui quase um mês limando isso aqui para pegar a mãe. Mas está aí. É a primeira atividade que a gente faz. Então, No caso, isso aqui, no final, vai virar a parte de trás da cabine daquele caminhãozinho que eu mostrei para vocês. É o próximo vídeo, vamos ver rapidinho aqui. Eu acho que é um vídeo parecido com o primeiro, mas é um pouquinho diferente. E para finalizar, uma aulinha aqui que o Silva vai explicar um negócio para vocês aí. Passada, você viu alguns processos de cortes feitos com tesouras manuais. Bom, mas em qualquer tipo de processo de corte que você possa imaginar, vai acontecer o seguinte: o material cortado sempre vai apresentar algum sinal desse corte. Arestas, rebarbas, cantos vivos, que se não forem retirados, podem ocasionar algum acidente ou então prejudicar o alinhamento da peça. Bom, como resolver esse problema? É o que você vai ver na teleaula de hoje. Hoje você vai conhecer uma operação muito útil que permite eliminar esses excessos de materiais, até mesmo se eles estiverem em locais em que a máquina não possa alcançar. É a limagem. Vai aprender sobre os diversos tipos de limas e seus usos e quais os principais passos no processo da limagem. Você vai ver que o processo da limagem é quase todo ele manual, embora ele possa ser realizado dependendo das circunstâncias com o auxílio de uma máquina. Você está preparado? Então, vamos lá. Nossa teleaula de hoje está apenas começando. Ô, companheiro, explica pra gente o que você aconselharia a uma pessoa que fosse pegar essa lata? Eu teria que tomar cuidado ao pegar aquilo que tem rebarbas e pode cortar o dedo, se machucar, né? Pois é. Olha só esses cantos afiados, essas rebarbas. Isso é o resultado de qualquer processo de corte. E no ramo da mecânica, isso é um problema sério. Qualquer empresa precisa contar com o auxílio de um bom profissional capacitado para retirar esses resultados indesejáveis de qualquer atividade de corte de uma peça.
É claro que as máquinas-ferramenta garantem qualidade e produtividade na fabricação de peças em grandes lotes. Mas existem circunstâncias em que as máquinas não são adequadas, e aí se faz necessário um trabalho manual de ajustagem, que depende muito da perícia de um profissional. É o caso da limagem, que usa uma que se chama lima. A lima é uma ferramenta fabricada, na maioria das vezes, com aço carbono temperado. Ela tem nas suas faces esses dentes cortantes aqui, que são chamados de picado. É com esses dentes que a lima realiza a operação de limagem, como essa que eu estou fazendo nessa peça aqui. Dá só uma olhada. Com a limagem, eu consigo retirar uma camada extra e indesejável de material. Agora, não é só pegar qualquer lima e ir limando, não. Como toda atividade, esta também tem os seus segredos e macetes, que é bom você aprender com cuidado. O primeiro deles é que existem vários tipos de lima para vários tipos de material. Olha só, tá vendo? Cada uma delas tem a sua função. Essa aqui é uma lima do tipo chata. Você vai utilizar uma lima como essa em superfícies planas, externas ou internas, com um ângulo reto ou obtuso. Essa aqui é uma lima redonda. Você vai utilizá-la em superfícies côncavas e pequenos raios. Agora, se você encontrar um ângulo agudo maior que 60 graus, não se desespere. Aí você vai poder contar com o auxílio de uma lima triangular. No seu livro você vai encontrar uma tabela pormenorizada com os vários tipos e formatos de lima. Agora, essa classificação não é só quanto ao formato delas, não. Existem diferenças como a inclinação do picado, que pode ser simples para materiais como latão e duplo para materiais do tipo aço e ferro fundido. Outra diferença entre as limas está no número de dentes. Por exemplo, a lima tipo bastarda, ela tem de 6 a 8 dentes por centímetro e é usada geralmente para desbaste. Agora, a lima do tipo mursa tem de 12 a 16 dentes por centímetro e geralmente é usada para acabamento. Agora, outra diferença está no tamanho, que pode variar de mais ou menos 4 polegadas até 12, dependendo, é claro, da superfície que vai ser limada. Como você pode ver, esse negócio de limar tem lá a sua ciência e não para por aí. Preste atenção para aprender mais. Peraí, Caio, essa aí não é das limas novas? É sim, Silva, por quê? Como por quê, Caio? Já esqueceu? Ué, tá fazendo alguma coisa errada aqui? Claro que tá, né, cara? Você tá usando uma lima nova numa peça fundida, ainda com areia do molde, rapaz. E é mesmo, Silva, agora que eu me lembrei. Vai desgastar muito rápido o picado. Mas pode deixar que eu vou trocar. Isso, arranje uma lima que já esteja bem gasta no corte de materiais macios como o latão e o bronze. Esse é um dos muitos cuidados que o profissional que trabalha com limagem deve ter. Usar lima nova somente em materiais macios. E depois, então, que ela já estiver bem usada, aí sim, usar em materiais mais duros. Mas não é só isso. Caio, eu vou dar novamente algumas dicas sobre os cuidados com as limas, tá? Esse é o tipo de coisa que nunca é demais repetir. Pois bem, não fique alternando os lados da lima. Use um dos lados da lima até gastar e depois passe para o outro. Bom, isso eu já estava fazendo, Silva. Outra coisa que eu não esqueci foi de usar uma lima adequada ao tamanho da peça que vai ser limada. Muito bem. Olha, não é bom limar peças mais duras do que o material com o qual a lima foi fabricada, tá? Quando a lima for nova, pouca pressão sobre ela durante o trabalho. Agora, quando você estiver trabalhando com uma lima já gasta, aí você pode usar mais pressão. Então vamos lá, né? E não esqueça de guardar tudo direitinho, viu? A ordem é fundamental para a preservação dos instrumentos de trabalho. As limas devem ser guardadas em suportes como esses aqui, e longe da umidade. Existe também um outro grupo especial de limas. Elas são limas pequenas, como essas aqui, feitas inteiramente de aço. Elas são chamadas de limas agulha e são muito úteis em alguns trabalhos especiais. Por exemplo, se você precisar limar um furo de pequeno diâmetro, como esse aqui, ou então construir uma ranhura como essa, ou mesmo fazer o acabamento de um canto vivo que ficou nesse estado aqui, olha.
Bom, enfim, para qualquer superfície de pequenas dimensões que necessite de grande exatidão, você vai precisar de uma lima como essas aqui. Quanto ao formato, elas são semelhantes às limas comuns. Você vai encontrar limas agulha na forma redonda, meia cana, plana de ponta, amêndoa, faca, quadrada, triangular, plana serrada, triangular unilateral, ranhurada e rômbica. E se você precisar trabalhar metal duro, pedra, vidro ou em ferramentaria para a fabricação de ferramentas, moldes e matrizes em geral, você vai usar ainda um outro tipo de lima, as chamadas limas diamantadas. Elas são chamadas assim porque apresentam o corpo de metal recoberto com um pó de diamante fixado por meio de um aglutinante. Como você viu, o trabalho com as limas é uma operação manual. Bom, mas em alguns casos, como o rebarbamento, por exemplo, usam-se as limas rotativas. Elas também são conhecidas por fresas-lima. As limas rotativas têm dentes cortantes, que são semelhantes aos das limas comuns. Elas são acopladas a um eixo flexível e acionadas por meio de um pequeno motor. E podem ser encontradas em formatos diferentes. Bom, você já sabe que existem vários tipos de limas para os mais diversos materiais e usos, né? Agora, está na hora de ficar um pouco mais por dentro das várias etapas no processo da limagem. A limagem manual pode ser realizada por meio de várias operações. Você pode, por exemplo, ter de limar uma superfície plana. Esta operação vai produzir um plano com um grau de exatidão determinado por meio de réguas. É útil na reparação de máquinas e em diversos tipos de ajustes. A limagem de uma superfície plana paralela produz um plano paralelo cujo grau de exatidão é controlado com o auxílio de um instrumento como o paquímetro, o micrômetro ou o relógio comparador, que é empregada na confecção de matrizes, em montagens e ajustes diversos. Já a limagem de uma superfície plana em ângulo vai produzir uma superfície num ângulo reto, agudo ou obtuso, cuja exatidão tem de ser verificada através de esquadros. É utilizada para a confecção de guias de diversos ângulos, rabos de andorinhas, gabaritos e cunhas. Você pode também se deparar com a necessidade de limar uma superfície côncava ou convexa. Este trabalho vai produzir uma superfície curva interna ou externa que vai ser verificada por verificadores de raios e gabaritos. Tem muita utilidade na execução de matrizes, guias, chavetas e gabaritos. Por fim, existe também a limagem de material fino, como as chapas de até 4 milímetros, que é utilizada na usinagem de gabaritos e lâminas para ajuste. Tá bem interessante, viu, Caio? Vem dar uma olhada nesse trabalho de limagem feito aqui pelo Lauro. Para você que está se especializando, é muito importante observar o trabalho de alguém já com bastante prática. Tá, o que você feito aí? Bom, ele está limando uma superfície plana, que dentre as operações feitas com lima é a que apresenta menor grau de dificuldade. Mas o que importa é que, como as outras, ela deve ser feita com exatidão e consciência. E prevê a realização de diversas etapas, começando com a fixação da peça na amostra. Olha lá. A superfície a ser limada deve ficar na posição horizontal, alguns milímetros acima do mordente da morsa. E é preciso lembrar sempre de proteger as faces da peça que já estão acabadas, usinadas, prontinhas com a utilização de um mordente de proteção, que pode ser uma chapa de um material mais macio que o da peça fixada. Depois de colocado o mordente de proteção, é preciso escolher a lima. Certo. E no caso, como é uma superfície plana, deve ser uma lima chata. Esse é o melhor modo de se segurar a lima para verificar se o cabo está bem fixado. Depois, apoie a lima sobre a peça, observando a posição dos pés. Quando estiver limando, faça o trabalho através de passes sucessivos, cobrindo toda a superfície que vai ser limada e usando todo o comprimento da ferramenta. Em relação à superfície da peça, a lima pode correr de modo transversal, ou mesmo obliquamente em relação à superfície da peça. E a velocidade da limagem? Boa pergunta, Caio. A velocidade pode variar. Alguma coisa entre 30 a 60 golpes por minuto, certo? Mantendo sempre a uniformidade do movimento.
E lembrando sempre de controlar a planeza da peça limada com o auxílio da régua de controle. Outra coisa importante de se lembrar, para evitar riscos na superfície limada, é usar uma escova ou raspador de cobre para limpar os cavacos presos aos dentes da lima. Então, Caio, alguma dúvida? Nenhuma, Silva. É sempre bom a gente ver um profissional experiente trabalhando. A gente aprende bastante, né? É sim, e tem sempre alguma coisa a mais para se aprender no ofício. O importante é a prática. Pois muito bem. Você sabe, então, agora que a operação de limagem é artesanal e o resultado vai depender da habilidade do profissional. E agora é hora de uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu uma operação que permite eliminar os excessos de material causados por uma operação de corte, mesmo que eles estejam em locais que a máquina não pode alcançar. É a limagem. Viu que o instrumento utilizado nesta operação é a lima. Conheceu suas características e os vários tipos de limas, adequados para os mais diversos materiais e tipos de operação. Aprendeu também que a limagem, como toda operação no mundo da mecânica, tem que seguir várias etapas para ser bem realizada, levando-se sempre em conta o cuidado com o material, a escolha adequada das ferramentas e dos instrumentos de trabalho. Na teleaula de hoje você aprendeu muita coisa sobre a limagem e constatou que o aumento da produtividade e a uniformização dos resultados é o grande desafio dessa atividade. Será que é possível vencer esse desafio? Você vai descobrir isso na próxima teleaula. Até lá! Ok, pessoal. Eu posso parar o compartilhamento aqui. Tranquilo, né? Então, esses são os pontos sobre limagem que eu tinha para apresentar para vocês. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma passagem que já participou? Alguém já trabalhou com isso? Já fez uso de lima em alguma oficina, de alguma forma? Deixa eu ver quantos alunos estão aqui. Para ver. Igor, William, Júlio. Já, né? Quando faz uma gambiarra no parafuso que corta ele, depois tem que dar uma limadinha ali para a porca entrar. Engenharia alternativa, não gambiarra. Ajuste. Quem nunca fez, né, o Jonathan? Pois é. Ainda mais quando quebra alguma coisa dentro da peça, aí você tem que, por exemplo, aconteceu comigo uma vez, um macho quebrou dentro da peça, fazendo rosca, o macho quebrou. Aí arranca lá o máximo que dá para arrancar, o macho ficou preso lá. Soldei em cima, tapei aquele buraco com solda, furei no outro lugar lá, fiz a outra rosca e deu tudo certo, e aquele pingo de solda eu tive que limar depois lá para tirar. Nossa! Virou tipo um famosa gambiarra. Virou tipo um sarcófago do macho dentro da peça lá. Em algum momento tá lá. Se fizer uma radiografia, vai encontrar lá um feto lá na peça. Famosa grande artifício da mecânica brasileira, inventada para arrumar, recuperar ou realizar algo. Vulgo gambiarra. Não adianta, pessoal. Tem coisa que a gente pode fazer, né? Não é gambiarra, não. Já falou que não é gambiarra. Ajuste. Pequenos ajustes. Tem coisa que dá para fazer, que você consegue solucionar. Tem outras coisas que já é errado, né? Mas o que dá para fazer, porque para evitar prejuízo, a gente faz. Mas tem uns que fica melhor do que o original. Não improvisa. Né? Ó, John. É um novo curso, né? Não, Engenharia da recuperação. Engenharia de recuperação. Ninguém está ensinando isso aqui não, gente. Engenharia da recuperação. Beleza. Então, aqui, ó, beleza, já fizemos a lima aqui. Esses 3 videozinhos aqui deu uma ilustrada bacana, né? O Silva é um cara muito bom, terminou de explicar lá para o Caio e para a gente. Vamos continuar aqui, então, que tem 5 minutinhos aqui antes do intervalo, para render um pouco mais. Eu vou falar aqui agora, então, de serra manual. Tá? Serra manual, o que é? É aquela cegueta que você já conhece mesmo, né? que normalmente todo mundo tem em casa, eu inclusive tenho aqui também. Só que a gente tem que saber utilizá-la direitinho, né? E como que utilizar ela, quais os tipos de serra que vai ter, o que eu posso utilizar ela,
Aqui a gente vai ver aqui agora aqui com essas informações um pouquinho mais detalhadas, tá bom? Então, vamos lá. A serra manual é uma ferramenta manual composta de arco de aço ou carbono, tá? Esse arco aqui que eu estou falando, onde será montada uma lâmina, também de aço carbono ou aço rápido, dentada e temperada, tá? Então, assim, eu tenho uma estrutura que ela pode ter um comprimento ajustável aqui, ou um comprimento fixo. Eu tenho um cabo. Eu tenho aqui um grampo, onde eu vou pegar essa serra e vou prender aqui nesse grampo que é fixo, um suporte fixo aqui. E esse outro suporte, ele tem aqui uma porca borboleta no final aqui, que eu vou dar uma afrouxada, esse pino se aproxima e eu consigo encaixar a minha lâmina de serra aqui. Aí, quando eu vou trabalhar, eu dou uma apertada nisso daqui, para ela ficar tensionada, para que na hora que eu estiver cortando ela não fique sambando, né, ela vai ficar firme ali para me conseguir fazer uma linha de corte mais adequada. Depois que eu terminar, para não desgastar essa lâmina aqui, para não ficar tracionada à toa, eu vou aqui na borboleta e dou uma afrouxada nela. Tá? Vocês lembram que a gente estudou aquele negócio de tração, que o material se deforma, né? Então, assim, é necessário, a gente não vai trabalhar com ela no momento, dar uma afrouxada aqui para você manter as propriedades dessa lâmina aqui, para não encruar fácil. Então, a lâmina possui furos em seus extremos para ser fixada ao arco através de pinos situados nos suportes, que é o que a gente mostrou aqui. O arco tem um suporte fixo e um suporte móvel, com um corpo cilíndrico e roscado que serve para esticar a lâmina através de uma porca borboleta. Quer ver? Dá um minutinho aqui, quer ver? Pegar o arco certo aqui. Tenho certeza que todo mundo conhece, pessoal, mas eventualmente, às vezes, tem um caboclo aí que ainda não teve oportunidade. Isso aqui que é o arco de serra que eu estou falando. Ele tem. Vocês estão enxergando a minha câmera? Então, né? Sim. Tá aqui o arco, você tem um punho aqui, né? Você tem um grampo fixo aqui, e essa parte móvel que você tem aqui, uma porquinha borboleta no final. Você vai substituir a lâmina, ou colocar uma lâmina nova, você vai dar uma afrouxada aqui, ó, de forma que você consegue distracionar. Aqui tem meio que um parafuso roscado aqui. Você vai, tira a lâmina, coloca uma lâmina nova, você coloca nesses pinos que tem aqui, e aperta essa porca aqui, tracionando ela. Vai trabalhar, tem que estar bem firme. Terminou de trabalhar, dá uma afrouxada para ela não ter problema de desgastar, né, ter algum dano nessa lâmina aqui. Que nem está explicado ali, pode ser de aço carbono ou aço rápido, que é o mesmo material daquelas ferramentas, mas obviamente que isso aqui é uma chapinha bem fina. Eu tenho os dentes de corte dela aqui. E um detalhe, tá, pessoal? Né, o cara, às vezes, ele vai colocar aqui uma lâmina no arco de serra e coloca ela invertida. Ela tem um sentido de corte, tá? Então, assim, às vezes tem até uma setinha aqui. Nessa aqui não tem, não. Arco de serra você corta empurrando, tá? É mais fácil você cortar enquanto você está com aquele movimento de empurrar. A volta, ela tem que voltar suave para você cortar novamente empurrando. É tipo um serrote. Tá? No caso, esse aqui é de 300 milímetros, 12 polegadas. Esse arco aqui não é ajustável, não. Eu lembro que meu pai tinha uma antiga, que é tipo esse desenho que está na tela aí. Ela era articulada aqui na ponta, aqui, que eu podia utilizar diversos comprimentos de lâmina dela. Isso, tem em casa articulada. Na foto. Todo mundo conhece, essas mais antigas não cabam, não. Eu tenho uma dessa aí. Tem tempo, essa do meu pai tem muito tempo. Não cabo, não. Essas antigas não cabam de jeito nenhum. Vamos lá. A serra manual é usada para cortar materiais, para abrir fendas, iniciar ou abrir rasgos. Imagina que eu tenho esse aqui, ó. Tá aqui. Imagina que eu tenho aquele bloquinho lá que eu vou limar. Tem aqui um bloquinho aqui retangular. Um bloquinho assim. Aí aqui, essa medida de comprimento aqui, ó,
Vamos dizer que eu preciso deixar isso aqui com 100 milímetros, mas o material bruto está com 105, ou 110, eu tenho que cortar 1 centímetro aqui. Obviamente que eu não vou pegar uma lima, né, e limar essa superfície aqui 1 centímetro, porque senão eu vou ficar uma semana aqui, né? Então, o que eu faço? Eu trago isso aqui na morsa, primeiramente eu risco ali naquele riscador lá, inclusive a gente vai falar sobre riscador hoje, hein? Eu faço um risco aqui para delimitar os 100 milímetros que eu tenho que manter na peça. E inicialmente eu vou pegar, se eu não tiver nenhuma outra ferramenta mais automática, se eu tiver tudo manual, eu posso pegar o arco de serra e ir trabalhando aqui, cortando isso aqui, ó. Eu vou pegando aqui e vou trabalhando com o arco de serra para cortar esse excesso aqui. Eu consigo, com o arco de serra, depois que eu pegar uma certa habilidade, fazer um corte absolutamente reto aqui. De forma que daqueles 10 milímetros que eu tinha para cortar, só com o arco eu vou cortar 8, mais ou menos. E aí eu tenho que só fazer um ajuste com a lima ali depois para eliminar essa rugosidade que o arco de serra vai deixar. Certo? Então, a exemplo da lima lá, que pode ser tida como ferramenta rústica, o arco de serra também é rústico, mas é muito útil. Dá mais produtividade ali para quem está precisando fazer algum serviço um pouco ali mais braçal. Bom? Pode ser regulável ou ajustável de acordo com o comprimento da lâmina. É provido de um esticador com uma porca borboleta que permite dar tensão à lâmina, que é o que a gente viu lá. Acionamento, cabo de madeira, plástico ou de fibra. A lâmina é caracterizada pelo comprimento, que comumente mede 8, 10 ou 12 polegadas. Essa que eu mostrei aqui para vocês é de 12. Tem 300 milímetros. Tá? De centro a centro dos furos. Pela largura da lâmina, que geralmente mede meia polegada, né, que é essa altura aqui, pelo número de dentes por polegada. Isso aí é o seguinte. Por exemplo, isso aqui é da Starrett. Eu tenho lâminas mais grossas e mais finas. É exemplo lá da lima. Né? Eu tenho ali uma lâmina com menos dentes por polegada, ou seja, ela é mais grossa, e ela é mais para fazer um desbaste, para cortar ali o material mais macio, né? Um material mais duro ou mais espesso, eu vou utilizar aqui uma lâmina mais fina que eu vou conseguir cortar com mais facilidade. Vai? Então, assim, dependendo do material ou da espessura da peça que eu estou cortando, eu vou pegar uma lâmina que tem mais ou menos dentes por polegada, tá? E essa especificação também tem em 3 tamanhos, vamos dizer assim, 18 dentes por polegada, que é a mais grossa, 24 e 32 dentes por polegada, que é a mais fininha. Os dentes das serras possuem travas, que são deslocamentos laterais dados aos dentes, em forma alternada, conforme a figura 3 a 7. Ele está falando isso aqui, ó. Às vezes eu tenho um corte para cá, um corte para cá, né? E a minha, vamos dizer assim, a minha espessura de corte vai ser a distância entre esses dentes laterais aqui. Bom? Aqui é o mesmo esquema aqui, eu estou falando que essa espessura de corte, ela é a distância entre as extremidades dos dentes. Por que existe isso? Se os meus dentes cortassem só numa linha reta, por exemplo, olha, presta atenção nessa figura aqui, se ele não tivesse esse afastamento lateral aqui, à medida que eu fosse cortando, o próprio arco de serra ia ser travado pelas laterais da fenda que ele acabou de fazer. Certo? Como a minha intenção na serra manual não é ter uma precisão, eu não quero fazer um rasgo aqui de 0, tantos milímetros, não, eu estou querendo cortar. Então, eu abro mais esse corte para que a própria lâmina não trave por atrito nessas laterais. Vai? E mesmo assim, às vezes, costuma dar uma travada ainda. A lâmina. A lâmina é escolhida de acordo com, primeiro, a espessura do material, que não deve ser menor que 2 passos de dentes. Figura 8. Tá? Então, assim, eu vou serrar uma chapa fina de, sei lá, 3 milímetros. Dentro desses 3 milímetros de espessura aqui, ó, tem que ter pelo menos 2 passos de dentes, ou seja, pelo menos 2 dentes tem que estar sempre comendo o material aqui.
É isso que ele está querendo dizer com essa frase. A espessura do material não deve ser menor que 2 passos de dentes, ou seja, 2 dentes. Eu não posso ter um material tão fino ou uma lâmina com um passo maior, a lâmina mais grossa, de forma que eu não tenha pelo menos 2 dentes em cima dela, cortando. Bom? Tipo de material, recomendando-se maior número de dentes para materiais duros. Ou foi aquilo que eu falei. Material mais macio, você pode usar uma lâmina ali com mais dentes. Com menos dentes, né? Com mais... com os dentes mais grossos. Se o material é mais duro, vocês concordam que você tem que ter mais, vamos dizer assim, lâminas de corte cortando ele simultaneamente? Obviamente, então, que eu preciso ter ali uma lâmina mais fina para ir cortando. Né? Aí cada lâmina, cada dentezinho que passar lá, vai tirar um cavaquinho e vai cortando aquele material que é mais duro. Tá? Não adianta nada o material muito duro, eu queria cortar ele rápido, porque eu não vou conseguir. Então, água mole e pedra dura. Tem que ir ali bem devagarzinho para conseguir quebrar aquele material que tem uma dureza maior. A tensão da lâmina de serra deve ser dada apenas com as mãos, sem emprego de chave, né? Que a gente viu lá. Ao terminar o trabalho, deve-se afrouxar a lâmina, conforme a gente já falou. É uma operação que permite cortar o material utilizando-se a serra. Óbvio, né? É muito empregado nos trabalhos de mecânica, pois quase sempre precede a realização de outras operações. Esse slide aqui, pessoal, ele está fora de ordem. Deixa eu voltar ele para frente aqui. Pronto. Ficou meio deslocado aqui. Processo de execução. O que a gente falou lá. Preparar a serra, selecionar a lâmina de acordo com o material e sua espessura, coloque a serra no ar, com os dentes voltados para frente, foi o que eu falei, o corte é feito no movimento de empurra, né, que a volta deve ser mais afrouxada. Estique a folha de serra, girando a borboleta com a mão, essa borboletinha que nem a gente fez lá. Trace e prenda o material na morsa, a gente já conversou, né? A parte a ser cortada deve estar do lado direito do operador e próxima dos mordentes. Esse caso aqui, ó, próximo dos mordentes, do lado direito do operador, de forma que eu vou pegar minha lâmina e vou serrar isso aqui, no caso ele fez a traçada aqui, né? Vou serrar aqui, de forma a não exceder a traçagem que eu fiz. Tá? Obviamente, se você for canhoto, né, meu amigo, você vai fazer o contrário. Né? A maioria da pessoa é destro, então isso aqui está especificando para destro. Ou às vezes não, às vezes o cara é canhoto e acostumou, se adaptou com a mão direita e vai embora. A parte a ser cortada do lado direito, tal. Quando se trata de material de pouca espessura, prende-se por meio de peças auxiliares, tais como calços, cantoneiras e outros, que nem está aqui. Ó. Calço de madeira, aqui tem aqui as cantoneiras prendendo aqui, e vai naquela mesma questão, tá? Evita de deixar esse aqui muito alto, deixa sempre um pouquinho mais baixo para ele travar, para você conseguir fazer o seu corte aqui direitinho, tá? Que nem o caso aqui, ó, o mordente está próximo aqui da linha de corte. Se você pegar essa peça e jogar ela muito mais para fora aqui e tentar cortar, vai dar certo, mas vai vibrar, vai dar problema ali, então junta mais próximo ali do mordente, que é o seu ponto de apoio, e você tem menos vibração. E aí, posicionado, você vai serrar. Aqui, ó, posicionou, você vai começar a fazer a serra. Deve-se iniciar o corte colocando-se a lâmina junto ao traço, ou um pouquinho para fora, né? Para não danificar ali aquele limite que você colocou, guiando-a com o dedo polegar e ligeiramente inclinando para frente, a fim de evitar que você quebre os dentes. Aí você primeiro faz um primeiro passe, bem suave, só para posicionar no metal e para marcar. Quando o corte for longo, a lâmina deve ser montada conforme a figura 7. Aqui, ó, tá vendo? Por que ele fez essa montagem aqui com a lâmina? Imagina que eu tenho uma peça muito alta, e se eu for cortar ela normal, na hora que eu exceder isso aqui, ó, vamos dizer que a minha peça está aqui. Eu vou cortando, até que chega um ponto que a peça vai bater aqui, ó. Né? Então, eu vou e faço ao contrário. Eu inverto a minha lâmina desse jeito, né? Posiciono aqui para que a minha lâmina fique na posição vertical. E aí eu vou cortando, a minha peça vai passando aqui por trás. Essa
Esse arco de serra aqui ele não possibilita girar esse suporte fixo. Eu posso girar só o suporte móvel aqui. Mas aí eu teria que encontrar uma dessas mais antigas para fazer isso. Essa aqui é só para gambiarra, essa aqui custa baratinho. É bom ter uma dessa aqui em casa, não precisa ser a top, não. A pressão da serra sobre o material é feita apenas durante o avanço e não deve ser excessiva. No retorno, a serra deve correr livremente sobre o material. É o que a gente falou. A serra deve ser usada em todo o seu comprimento e o movimento deve ser dado apenas com os braços. Novamente, você tem que aproveitar o máximo da serra, porque às vezes você está ali só serrando no meio, você vai desgastar só essa parte intermediária aqui do arco da lâmina de serra e você ainda não desgastou nada aqui. Ou seja, uma atividade que você daria uma 200 serrada, né? Se você está usando menos comprimento de serra, você está de 200 você fica quase 500. Tem menos produtividade. Cansa mais rápido. O número de golpes não deve exceder de 60 golpes por minuto. É a velocidade aí de cruzeiro para fazer essa atividade. Ao se aproximar o término da operação, diminua a velocidade e a pressão de corte para evitar acidente. Está acabando? Vai mais devagarzinho para evitar ali um arranque, né, para você bater ali com força e machucar. Acabou? Afrouxa a lâmina, guarda a ferramenta, limpa tudo direitinho. Agora? E pessoal, são 8h40. Vamos para o intervalo. Né? Na volta do intervalo, a gente assiste esses 2 videozinhos aqui, que são bem interessantes e complementares também. Tá bom? Beleza. Parando a apresentação aqui, vou parar a gravação também, porque senão fica um vídeo muito longo. Aí depois a gente inicia novamente.